agora, querendo ou não querendo, Edir Macedo terá mais um filho. A Cristiane e a Viviane terão, será que, dividir a herança com o seu novo irmão? Por que será que o Macedo não quis fazer o teste de DNA? Será que ele tem medo de realmente ser o pai desse rapaz? Nós vamos falar sobre isso. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Caso você tenha chegado aqui no canal agora, você talvez não seja inscrito, eu peço a você que se inscreva, que dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando, caso você consiga também, tá bom? Eu quero dizer que ainda eu estou pedindo aquela vaquinha, caso você queira ajudar. Vai aparecer em um dos lados aqui, vai aparecer o QR Code para você que se sente grato realmente às denúncias e quer ajudar de alguma forma, tá bom? Ontem ninguém mandou, pelo menos até agora, a hora que eu estou gravando o vídeo, não tem nada, tá bom? Apesar de que tem alguns que mandam ali 1 centavo, 2 centavos, mais para alfinetar mesmo, né, pessoal? Para você ver como é que é difícil você denunciar. Mas se você se sente grato, por favor, nos ajude, tá bom? Ontem foi 30 centavos que alguém mandou, tá bom? Mas tá tudo certo, tá bom? Que Deus te dê em dobro o que você, se for, pessoal, se for para alfinetar, que Deus sabe das coisas, tá, pessoal? Deus ele venha te dar em dobro o que você tenta aí alfinetar da gente. Pois bem, ontem saiu, né, uma matéria lá no Feltrin, tá, pessoal? O Ricardo Feltrin, jornalista, e eu tinha falado para vocês que eu não ia falar sobre esse assunto, até porque eu não acredito que esse rapaz seja filho do Macedo. Não acredito. Eu, Marcelo Roque, tá bom? E quando até fizemos uma live uma vez no canal, se foi no canal do Davi, se eu não me engano, tá? E eu falei explicitamente para ele, entendeu? Não acredito, mas ele tá insistindo em dizer que é filho do Macedo, né? E agora o Macedo não querendo fazer o teste de DNA, não é que é o Macedo não querendo fazer, não, é uma lei, tá, pessoal? A pessoa não quer fazer o teste de DNA, não quer fazer o teste? Beleza. Pressupõe que o filho é da pessoa que não quer fazer o teste. A pessoa não quer fazer o teste, o filho será do Macedo. Então, já que o Macedo não quis, né, o filho será do Macedo. Mas eu peguei aqui, lá no Rogério Feltrin, uma parte do vídeo, e nós vamos ver, terá que a Viviane e a Cristiane terão que dividir a sua herança com esse rapaz aí, que diz que é filho do Macedo? O que você pensa? O que você acha em relação a tudo isso? Vamos ouvir aqui o que o Ricardo Feltrin fala sobre isso. Vamos ouvir. O bispo Macedo, né? Eu já trouxe o documento, como eu disse, né? Envolve um líder religioso extremamente importante no Brasil. É um assunto delicado. A última vez que eu fui tentar falar com a Unicom, que é o departamento de comunicação da Igreja Universal, foram super grosseiros, né? Quem acompanhou aqui a história sabe. Mas eu estava pensando assim, né? Por exemplo, se por acaso um fiel aí, um ex-pastor, pedisse para fazer um exame de DNA do padre Marcelo, por exemplo, ou de um bispo, ou de um cardeal, ou do Papa, eu tenho certeza absoluta que a Record publicaria. Tenho certeza que a Record faria uma matéria no Domingo Espetacular sobre isso. Alguém tem dúvida? Agora, se fosse essa história, o padre Marcelo, algum ex-padre ou um ex-coroinha falando que é filho dele, eu publicaria também. Fosse o Silas Malafaia, a mesma coisa. Valdemiro, mesma coisa. Então, eu acho legal dar esse tipo de explicação, porque o Rafael, desde que ele pediu isso, ele está sendo extremamente ameaçado. Faz mais ou menos um mês, umas 3 semanas, que eu estou aqui em casa e eu recebo um
uma mensagem da noiva do Rafael, que é nossa inscrita aqui no canal. Desesperada, porque o Rafael estava dentro de um ônibus, mudando de cidade, aí, viajando de cidade, ele está sempre viajando, ele é um pregador, né? E entraram no ônibus que ele estava 3 homens e uma mulher extremamente agressivos, disseram que tinham reconhecido ele e passaram a agredir ele verbalmente. E aí eu mando uma mensagem para o Rafael, falei, Rafael, manda para mim agora um vídeo, né? Então a gente sabe que esse cara está sendo perseguido, invadiram a casa dele já, né? Já foi agredido. Se é o comportamento que eu não considero nem um pouco cristão, né? Não é porque ele fez essa denúncia, porque assim, tem várias denúncias dentro da Igreja Universal e a pessoa nunca foi agredida, tirando a Sofia Charlotte, né? Que era uma trans, né? Que foi entrar na Igreja Universal, né? Porque o Bispo Macedo disse para mim, especificamente, em 2017, que gays eram bem-vindos na Igreja Universal. O Edir Macedo falou que eram bem-vindos, mas os fiéis não trataram nem um pouco bem, né? Então, o Rafael foi ameaçado, está sendo ameaçado por causa disso. E eu vou contar para vocês o que aconteceu, é o seguinte, o Edir Macedo se recusou, veja bem, ele nem sequer constituiu um advogado para isso. A Unicom falou para mim, né, naquela mensagem, deixa eu ler para vocês aqui o que ela falou. Olha aqui. A assessoria de imprensa da Igreja Universal, veja, essa matéria eu dei com exclusividade dia 6 de agosto. Ela informou que abre aspas, a acusação é tão ridícula quanto a ideia de dar espaço a ela. Justamente pelo tamanho do absurdo, não vamos nos pronunciar sobre o assunto. Agora, repito, se fosse o padre Marcelo, iam publicar, né? É óbvio, iam fazer bastante alarde com isso. Então, sinto muito, eu não tenho culpa, sou jornalista, tenho o fato está aqui, ó. Um pedido de exame de DNA. O Edir Macedo nem sequer se preocupou em constituir um advogado. E o que está acontecendo agora? O que acontece, gente, é que está no fim já desse processo. E existe uma legislação que diz que se uma pessoa que tem base, que tem alguma história, a história do Rafael, eu não vou falar que eu acredito, né? Nem é minha função, mas tem algum encaixe tem nessa história. A mãe dele trabalhou na casa do Edir Macedo, isso é anos 80, no começo aí da Igreja Universal, babá. E se for ou não, né, o Edir Macedo poderia fazer o exame de DNA. Ele não constituiu nem advogado e se recusou a fazer o DNA também. Então, o que está acontecendo está chegando nas últimas instâncias. E o que vai acontecer agora? Vamos ouvir o Rafael me mandou uma mensagem hoje, ele está bem deprimido, né? Está bem deprimido, está super preocupado com a segurança dele, né? E a gente sabe, né? Se acontecer alguma coisa violenta com ele, a gente já sabe de onde veio, né? Vamos lá. Ah, cala a boca, Vivo. Puta saco, é o dia inteiro essa coisa, cara. Olá, Ricardo, tudo bem? Quem está falando é o Rafael Venâncio, né? Nós conversamos sobre aquela questão da investigação de paternidade e eu disse para você que quando eu tivesse algum tipo de atualização sobre o processo, eu passaria para você em primeira mão. Você é o primeiro a saber disso. Tá? Estou te passando algo que os advogados me autorizaram a passar. Qual é o estado que o processo agora está? Tá? O Bispo Macedo, ele chegou numa fase em que ele já está sabendo do processo, tá? Ele se recusou a participar do processo, ele se recusou a fazer o exame de DNA e o juiz já deu um parecer favorável a mim com relação a isso. Ou seja, pelo fato dele não ter querido participar do processo, que ele ter se recusado a participar, pelo fato dele já vir há muito tempo, né, fugindo do processo, agora o juiz acabou dando uma decisão favorável a mim.
Na verdade, o juiz está encaminhando e, segundo aqui, ó, está escrito, né? Tem uma legislação sobre isso, tem jurisprudência, né? Se entrar com pedido de ação de paternidade e a pessoa, né, o juiz acata, fala assim, vamos fazer o exame de DNA. Se o intimado a fazer isso não fizer, automaticamente é decretado que o Rafael é filho do Edir Macedo. Entenderam? Foi exatamente o que aconteceu com o Pelé, vocês lembram? Não quis fazer DNA, isso é direito da família, chama averiguação e investigação de paternidade, tudo é feito de forma gratuita, né? E se ele não quer fazer, entra naquilo que se chama presunção de paternidade. É a Lei 12.004 de 2009, alterou a Lei 8.560 de 92, e todos os meios legais serão hábeis para provar a verdade dos fatos. A recusa do réu de submeter ao exame de código genético gerará a presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório, né? De fato, está escrito aqui, né? A leitura atenta do artigo 2, percebe-se que o legislador, ao mesmo tempo que reforça e deixa claro que a recusa da submissão ao exame de DNA gera a presunção que o réu é pai do autor da ação, o que, de certo modo, já se podia extrair do artigo 232 do Código Civil de 2002 e vinha sendo aplicado como jurisprudência, tendo sido objeto da súmula 301. Súmula é quando não tem mais jeito de escapar, certo? Então, lamento, eu não gosto de fazer matérias que envolvam religião, eu gosto de estudar religião, mas, infelizmente, é um caso que envolve o Edir Macedo. E, repito, se envolvesse o padre Marcelo, vocês iam me ver aqui fazendo a matéria, e qualquer outro líder religioso, se fosse o líder da cientologia, se fosse o líder espírita do Brasil, eu ia fazer matéria do mesmo jeito, né? É fato, né, de uma celebridade. Então, eu me recuso a comentar alguma coisa em relação a isso, porque quem me acompanha sabe sobre o, né, que eu disse, mas fato é que se Edir Macedo não quis fazer o teste de DNA, presume-se, né, uma presunção, presume-se que o Rafael é filho do Edir Macedo. Mas por que o medo de Edir Macedo em fazer o teste de DNA? Será que ele tem medo de realmente ser filho e todo mundo ficar sabendo que lá atrás, eu não sei se ele estava com a Esther, não sei como é que foi, ou se ele pulou a cerca, ou será que ele se envolveu com uma pessoa da instituição dele, sem ninguém saber, ele não sendo casado? Será que esse é o medo do Macedo? O Macedo acha que todo mundo pensa que ele é santo? Talvez os membros, né? Talvez quem sustenta esse luxo que o Macedo vive até hoje, talvez ele não queira que essas pessoas saibam de alguma coisa. Mas, enfim, comente o que você pensa. Cristiane, Viviane terão um irmãozinho. Tá bom. Até o próximo vídeo.